Ele começou a vida cuidando de ovelhas no morro, era de família paupérrima, que muitas vezes não tinha nem o que comer, e terminou como um bispo importantíssimo, talvez quase no ápice da vida eclesial. E o mais interessante da história dele não é, a prosperidade, não é o que ele cresceu, como ele cresceu, mas a forma de vida que ele levava quando chegou lá. A forma como ele deu o seu tudo, gastou o seu tudo pelos pobres e pela santidade dos padres. Eu tô aqui todo santo dia pra gente descobrir juntos todos os santos do dia. Sou o Thiago Lacerda, do Hub Católico, e esse é o todo santo dia do dia 7 de junho. Hoje é domingo, então, antes dos santos, vale uma palavra aqui sobre o dia. Aqui no Brasil, a gente celebrou o Corpus Christi na quinta-feira passada, mas tem muitos países do mundo, nos Estados Unidos, por exemplo, eh, que a quinta-feira não é feriado nacional. Então, o Corpus Christi é levado para domingo, assim como acontece com outras festas, tá. Ele é transferido, a solenidade passa para hoje, então, hoje, em vários lugares da igreja, em várias igrejas do mundo, é celebração litúrgica de Corpus Christi, solenidade de Corpus Christi. Pra gente isso já passou, então, se alguém aqui tá assistindo fora do Brasil, talvez de Portugal, de algum lugar de língua portuguesa, é possível que esteja celebrando hoje Corpus Christi. Eu falei um pouco sobre a solenidade na quinta-feira, que foi o dia pra gente aqui no Brasil. Inclusive tem uma relação lindíssima com o santo do dia, São Francisco Caracciolo. E hoje, então, não temos esse trabalho de linkar as coisas, mas é importante que vocês lembrem disso, né. O santo de hoje é um bispo que estendeu a missão e o próprio sacerdócio como poucos. Santo Antônio Maria de Anelli. Bom, Santo Antônio Maria de Anelli nasce no fim do século XVIII, em 1789, o ano da Revolução Francesa, inclusive, para tu ter uma ideia do que a gente está falando, tá. Ele nasce numa aldeia pobre da Ligúria, no norte da Itália. Lembrem da proximidade, tá, especialmente do norte da Itália, e do noroeste da Itália, com as regiões, algumas regiões da França. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para mostrar para vocês aqui. Talvez esse aqui para vocês terem uma ideia. A gente tá falando aqui dessas regiões, vamos lá. Ah não, tá querendo fazer o meu lapisinho aqui. Ué, aqui, essa é a camada certa. Vamos lá. A gente tá falando do norte da Itália e da Revolução Francesa. Vejam a relação, a influência da a cultura, a própria língua italiana e a língua francesa são muito semelhantes em muitos pontos. Então, imaginem que apesar de italiano, ele nasce num tempo de muita turbulência. Depois a gente vai ver ao longo da história, mas, ele se torna adulto naquele finalzinho de período revolucionário para a era napoleônica, que descendente, digamos, do período revolucionário. Ele nasce numa família realmente humilde, tá, nos conta a tradição, que quando ele era menino ainda, ele cuidava do rebanho da família, ou seja, a gente, em geral, quando a gente vê as famílias pobres da antiguidade, quanto mais cedo as crianças trabalhavam, mais, indicava que as famílias realmente eram pobres, porque não tinham condição, né, precisavam de mais braços o quanto antes. Então, imaginem que é uma criança que não tinha, um horizonte de estudo, de formação, de profissão que não fosse, o pastoreio das ovelhas de fato, mas era uma criança já que tinha uma inteligência fora do comum e uma fé que se destacava. Eh, então, uma senhora nobre da região percebe o talento do menino pobre, banca os seus estudos. Sem essa ajuda, Gianelli não teria tido, a continuidade de vida que teve, teria ficado no morro. Foi através dela que ele pôde estudar, foi um aluno brilhante, de fato, mérito dele, né, ele
soube aproveitar o que a providência divina entregou. Ele virou padre cedo e logo se revelou um pregador extraordinário, daqueles que enchiam as igrejas, que tocavam o povo, mas, eh, não era só o discurso dele que chamava atenção, a vida dele. Ele era um padre que, eh, pensem nessa palavra, tá, às vezes a gente usa na igreja ou mesmo fora e não meio que perdeu um pouco, mas ele de fato se gastava. Imaginem que ele era uma pessoa que estava desgastada de tanto doar-se, sabe? Aquela pessoa que tu vê que, se esvazia de si mesmo. Catequese, confissão, visita aos doentes, cuidado com os mais pobres da paróquia. Ele era de fato um pároco zeloso, não apenas um sacerdote zeloso, que é zeloso com a missa, que é zeloso talvez com a sua pregação, não, ele era um pároco zeloso, um pastor, um cura, alguém que cuida das almas. E ele tinha uma santa obsessão que era, de fato, padres bons, era que a Santa Igreja tivesse mais padres bons. Ele sabia que, um povo só seria de fato bem cuidado, bem pastoreado se os pastores fossem bons. É muito óbvio pra gente, mas nem sempre, em nem em todos os lugares isso é pensado. Em muitas das nossas dioceses, inclusive, é provável que essa relação seja muito abstrata, que a gente não de fato não pense: "Nossa, será que os meus padres aqui", ou o bispo pense, ou os fiéis pensem: "Será que os padres aqui da nossa diocese têm formação suficiente, têm dedicação suficiente, têm capacidade suficiente? Será que eles poderiam melhorar? Será que alguém está pensando isso?" Bom, esse santo zelo dele fez com que ele, enquanto sacerdote, já se dedicasse a isso. Foi depois nomeado reitor do seminário, formou gerações de sacerdotes, fundou uma congregação de religiosas, as Filhas de Maria Santíssima do Horto, para cuidar dos doentes, educar as meninas pobres, servir os mais abandonados. Quer dizer, aquele menino que foi tirado da pobreza por caridade, passou a vida preocupado em fazer caridade, e aquela caridade que talvez não fosse, ele não pudesse ele próprio realizar, ou que não fosse tão natural, né, pensando, por exemplo, nas meninas pobres, eh, ele ainda fundou uma congregação para completar aquilo que talvez não fosse tão, eh, até legal, até natural, normal que ele próprio fizesse. No fim, ele foi eleito bispo de Bobbio, uma diocese pequena, pobre, mas muito antiga, a mesma diocese onde séculos antes viveu São Columbano, que posteriormente foi para as Ilhas Britânicas, grande evangelizador, né, daquela região. Como bispo, ele foi aquilo que ele sempre tinha sido como pároco, né, foi incansável, foi zeloso com os padres, visitava as paróquias mais longe, as mais perdidas, né, ia, a tradição nos conta que ia no lombo da mula para chegar aonde o povo estava, cuidava dos pobres com os próprios recursos e mantinha aquela, santa obsessão da santidade dos padres. Ele morre em 1846, relativamente novo, tá, gasto pelo trabalho, desgastado pela sua missão. E o próprio martiriológio nos traz o resumo, digamos, da vida dele: dedicação à necessidade dos pobres, à salvação das almas e à promoção da santidade do clero. Um santo discreto, tá, eh, mas que cumpre os seus deveres. Eh, ele não tem cenas espetaculares, ele não tem, por exemplo, como nós vimos agora, o carvalho derrubado, o raio diante do cavalo, mas ele tem uma vida inteira de fidelidade. E não apenas, eu acho que isso é uma coisa muito importante pra gente pensar sobre santidade. Ele não tem uma vida de reatividade a Deus. Ele não espera sempre que Deus o coloque diante das situações, que Deus não, ele é ativo, ele se preocupa. Ele não era bispo, mas ele se preocupava com o clero. Então, quando foi feito bispo, ele já tinha décadas de pensamento, de reflexão. eh eu coloco muito isso na nossa vida pastoral. A gente acha que: o padre me convidou para ser
coordenador de uma pastoral, agora eu vou começar a estudar. Cara, se claro, faz o teu melhor, dá o teu melhor, aceita, mas tu não precisa esperar receber uma função, alguma responsabilidade para te preocupar, para pensar. Pensa sobre a tua paróquia, o que que poderia melhorar, como as coisas poderiam se estruturar. No DPA eu sempre falo: "Cara, a gente tem que ter intenção e método, saber o que a gente quer, onde a gente quer chegar e traçar o método, como chegar". E ele tinha de fato isso. Santo Antônio Maria Gianelli era um santo que pensou sobre a santidade do clero ao longo da vida inteira. Então quando ele teve isso nas mãos, ele tinha total domínio do assunto, ele rezou a vida inteira sobre isso, ele meditou a vida inteira sobre isso. Ele não precisou ficar dando desculpinha de que: "Ah, não, eu vou deixar o Espírito Santo agir, por isso que eu não tô fazendo. Eu não vou refletir sobre isso, porque Deus vai me mostrar". Cara, Deus te mostra no ordinário, no funcionamento do teu cérebro. Tu tem uma máquina que funciona porque Deus fez funcionar. Ele age na tua mente. Ele age te colocando diante das circunstâncias. Te omitir é só uma omissão. Não é espaço para o Espírito Santo, não é: "Ah, não, eu não ouço a voz de Deus". Não, vai lá e faz. Vai lá e te planeja, reza, medita, te coloca diante da palavra, mas faz. O santo de hoje nos mostra claramente isso. Não espera a necessidade para pensar sobre ela. Pensa na igreja, ama a igreja, se preocupa com os problemas dela e, se Deus quiser, um dia tu tiver a oportunidade de solucionar um desses problemas ao menos, tu já vai estar pronto. Vejam, obviamente, quem já está aqui comigo há mais tempo sabe que hoje não é dia apenas de Santo Antônio Maria Gianelli. Nós temos 8 elogios no dia de hoje. Inclusive, temos uma beata que foi secretária de Santa Teresa d'Ávila, tá, que inclusive, foi quem estava com ela quando ela morreu. Vamos falar sobre todos os santos de hoje. Antes disso, eu quero te lembrar de tu deixar o teu like, a tua inscrição, ativa o sininho se tu ainda não ativou, e já vai comentando aqui, vai me respondendo ao longo desse vídeo. Manda ele para os teus amigos, conversa sobre os santos de hoje com seus amigos. Aqui embaixo a gente tem também o link para tu te tornar membro do Hub Católico, desse ecossistema. A gente está com muitas novidades. Aqui embaixo vai ter também um link, a gente está com uma penca de sites. Se tu, além do Martiriológio, que eu sempre faço questão de mostrar para vocês, o Martiriológio, o único Martiriológio, na verdade, atualizado, até onde eu sei, da face da Terra, tá? Eilo, o Martiriológio do Hub Católico. Além do Martiriológio, a gente está com um site com toda a lista de papas, lista de concílios e sínodos, com os documentos da igreja, catecismo, doutrina social da igreja, Denzinger, Hunemas, muitos documentos, alguns deles, a grande maioria inclusive que é público no site do Vaticano, mas aqui a gente conseguiu dar uma cara, uma usabilidade melhor, ele é pesquisável, tu consegue selecionar, compartilhar só um. Então, é um acesso mais acessível ainda, todos os links vão estar aqui embaixo. Se não tiverem ainda, atualiza que logo vão estar. Todas essas ferramentas foram feitas para vocês usarem, para te ajudar no teu dia a dia. O nosso lema aqui do Hub Católico é todo dia, Hub Católico todo dia, porque a gente não deixa de ser católico, a gente tem que viver isso, respirar catolicismo para conseguir evangelizar, para amar Deus sobre todas as coisas, para salvar a nossa alma e ser parte da salvação da alma dos outros. Vamos ao santo do dia, isso também faz parte desse católico todo dia. No primeiro elogio temos São Colmano, que foi bispo e abade em Dromore, no século VI, na Irlanda. Eh, sempre falamos aqui, né, Irlanda, a Inglaterra ali, Grã-Bretanha, Escócia, são regiões onde a vida monástica foi muito forte, foi muito importante, e é muito comum, especialmente ali, ainda que isso aconteça em outros lugares, que grandes abades, que grandes monges se tornem grandes abades e grandes abades sejam eleitos bispos. Então, São Colmano é um desses, tá, foi eleito bispo depois de ser um grande abade em Dromore, então foi bispo na mesma diocese do seu mosteiro, que ele próprio fundou.
No segundo elogio temos os santos Pedro, Valabonso, Sabiniano, Vistremundo, Rabense e Jeremias, em 851, que morreram sob os mouros em Córdoba. Um sacerdote, um diácono, 4 monges, tá, que foram degolados na grande perseguição de Córdoba, na invasão dos mouros. Nós temos visto vários, ao longo dos últimos dias, vários mártires dessa perseguição. No terceiro elogio temos São Roberto de Newminster, na Inglaterra, abade cisterciense, que morreu em 1159, fundou o seu mosteiro sob a regra de Cister, com 12 companheiros, e dali a pouco tempo saíram mais 3, ditas famílias de monges, mais 3 grupos de monges sob esse mosteiro, tá. A beata Ana de São Bartolomeu, no quarto elogio, que morreu em 1626, em Antuérpia, que hoje fica na Bélgica, é uma carmelita descalça, discípula e secretária de Santa Teresa d'Ávila, né, de Santa Teresa de Jesus, a dita Teresona. Foi nos braços dela que Santa Teresa de Ávila morreu, tá. Depois, a beata Ana levou a reforma do Carmelo, a reforma de Santa Teresa, a reforma teresiana, pra França e pra Flandres, lá na Bélgica. Dizem, a história nos indica que foi uma beata de grandes dons místicos, provavelmente também da proximidade com Santa Teresa, de ter herdado a sua missão de algum modo. Uma santa que, por um lado, a gente pode pensar que viveu à sombra de uma gigante, de uma santa gigante, mas ela mesma é uma santa que aprendeu, que herdou tudo daquela grande santa, tá. Aí no quinto elogio temos Santo Antônio Maria de Anelli, que a gente já viu com mais profundidade aqui, e por fim a beata Maria Teresa de Soubirous-la-Louvière, em 1889, fundadora da Sociedade de Maria Auxiliadora, na França, tá. Ela, fundou a sociedade, foi expulsa da própria congregação, passou o resto da vida em profunda humildade, sem revolta, escondida, e depois da morte, a verdade veio à tona, a verdade sobre a injustiça que ela sofreu, tá. Inclusive, imagino que muitos aí do outro lado, eu já tive muitos relatos, especialmente no TikTok e no Instagram do Diário de Paroquiano de Aldeia, sobre, eh, como lidar com injustiças na paróquia, na pastoral. Eu mesmo vivi no ano passado um desses problemas bem graves e injustos. Então, pra mim é uma beata que chama muita atenção. Ela é considerada a padroeira dos injustos, dos injustiçados, perdão, dos injustos não, dos injustiçados, daqueles que são calados por algum tipo de poder ou de, eh, maquinação. Ela própria que abaixou a cabeça, aceitou a sua injustiça e apenas depois da morte se descobriu toda a reviravolta, tudo o que foi feito contra ela, que de fato ela foi injustiçada, que ela não deveria ter sido expulsa. E foi tida então como a grande padroeira dos injustiçados, a grande patrona da sua própria congregação. Esses foram os nossos santos de hoje, um martirológio breve. Lembrem que o link do martirológio que eu mostrei para vocês, esse aí tá aqui embaixo na descrição. Todos os outros sites estão aqui na descrição, inclusive. Deixa o teu like, a tua inscrição, e eu te espero amanhã para mais um Todo Santo Dia. Tchau.